O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, e possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Então, boa noite, pessoal. E aí, foi muito ruim, não? A experiência não foi muito ruim, não? Ainda bem. Então, hoje, quinta-feira, é o dia que a gente faz a leitura de um livro, né? O livro da vez é Nem Sempre é Assim, de Shuru Suzuki. Na verdade, é um conjunto de discursos, né? Palestra do Dharma que ele dava, e os alunos depois fizeram, né? Compilaram os ensinamentos do professor. E tem sido muito interessante ler, né? Refletir sobre os temas que tem aqui. Antes de começar, eu não posso deixar de falar. Na hora que a gente sentou aqui em Zazen, aí tem um garotinho aqui e o avô moram aqui na mesma casa e geralmente quando o avô chega, é uma alegria tão grande assim, é coisa extraordinária, né? É incrível como o menino grita. E às vezes, não sei se vocês viram um assovio. Pronto. Aí o neto identifica que é o avô, aí, vô, vô. É como se ele se conhecesse, entendeu? Sem, lógico que eles se conhecem, né? Assim, como se algo mais profundo tivesse, né, entre eles, uma conexão. E é interessante que antes ele não sabia falar, mas ele fazia, entendeu? Então, é pequenininho, é. Assim, como é interessante as coisas que a gente não sabe explicar, né? Também é bem bom também ficar muito, porque às vezes fica meio complicado, né? A gente que procura às vezes encontrar um caminho de uma racionalidade e às vezes a mente da gente não alcança, né? Hoje eu estava numa sala de aula e uma psicóloga foi falar com os alunos sobre a reta final, o Enem chegando, já é domingo. Ela disse uma coisa que me lembrou muito o Zen, sabe? Ela disse assim, olha, você tem tantos anos de estudo, não pense que em apenas um dia você vai resolver todos os seus problemas. Então, fixe seus pés no chão, com a cabeça erguida, faça a prova de acordo com o conhecimento que você tem, com a lucidez que você tem, com a clareza mental que você precisa. Não tente ficar com as pessoas que você gosta, porque esse acolhimento, essa conexão é uma coisa muito importante, né? Porque senão a gente fica ansioso, e a gente ficando ansioso, a gente bagunça tudo, né? A gente vê coisas ou não tem, ou, enfim, era para marcar a alternativa A, que vai ser a primeira lá do Enem, aí marca B, ó. Porra, rapaz. Profetizou. Mas é isso, né? O Zen é sempre essa questão do pé no chão, né? E esse livro aqui, ele tem sido, juntamente com o outro que a gente tem lido, Mente Zen, Mente Principiante, tem sido assim. Você é humano, você é humana. Pés no chão, né? Então vamos lá. O título de hoje é interessante, é Saltando de um poste de 30 metros. Ele sempre passa uma hora dessa.
Nada. Ele diz o seguinte: por que praticamos o Zen se já temos a natureza de Buda? Essa foi a grande questão sobre a qual Dogen Zenji se debruçou antes de ir para a China, se encontrar com seu professor, Tendô Nyojo. Não se trata de um problema simples, mas afinal, o que quer dizer que todos têm a natureza de Buda? O entendimento comum a esse respeito é a de que a natureza de Buda é algo inato dentro de cada um de nós. E por causa dessa natureza, da natureza de Buda, fazemos alguma coisa e outras não. Se há uma planta, deve haver uma semente que estava ali antes da planta existir. Por causa de sua natureza, algumas flores são vermelhas e outras amarelas. A maior parte de nós entende as coisas desse modo. Mas esse não é o entendimento de Dogen Zenji. Esse tipo de natureza é uma ideia que temos em nossa mente. Aí ele vai perguntar de novo: por que iríamos praticar se nós já temos a natureza de Buda? A outra motivação que eu tinha para praticar era essa. Não. O que chegou uma dor no coração, foi? Tem mais, tem mais. Aí ele continua. Podemos achar que a natureza de Buda aparecerá somente depois de praticarmos e eliminarmos vários desejos egoístas. De acordo com Dogen, esse tipo de compreensão se baseia em observações errôneas. O seu entendimento é que, o que é que Dogen fala sobre a natureza de Buda? O seu entendimento é que a natureza de Buda se apresenta somente quando as coisas aparecem. A natureza e as coisas são dois nomes da mesma realidade. Peraí, deu um corte aqui. Voltando. Para Dogen, a natureza de Buda se apresenta somente quando as coisas aparecem. A natureza e as coisas em si são dois nomes da mesma realidade. A natureza de Buda. Às vezes dizemos a natureza de Buda, outras vezes chamamos de iluminação ou Bodhi. Outras pessoas chamam de Buda ou a realização. Chamamos a natureza de Buda não apenas por esses nomes, mas às vezes por maus desejos. Podemos nomeá-los maus desejos, mas para Buda também é a natureza Buda. Maus desejos também é a natureza Buda. Que confusão é essa? Está indo por terra tudo o que eu acreditava agora, muito. Ele deve revelar alguma coisa, né? Ele deve falar alguma coisa importante. É. Ele não está nem doido de deixar a gente nessa vibe louca, né? Ou ele traga uma solução agora, viu? Traga uma solução, vamos lá. Sigamos. Do mesmo jeito, as pessoas são capazes de pensar que os leigos e os sacerdotes são essencialmente diferentes. Eu vou ler de novo.
Esse meu amigo está insistindo em passar de moto hoje aí. Do mesmo modo, as pessoas são capazes de pensar que os leigos e os sacerdotes são essencialmente diferentes. Mas, na realidade mesmo, não há um indivíduo em particular que seja sacerdote ou um leigo. Cada um de vocês poderia ser um sacerdote e eu poderia ser um leigo. Por causa das minhas vestes, ele diz, sou um sacerdote. É tudo. Não há uma natureza inata que diferencie o sacerdote do leigo. Não percebe. É, isso mesmo. E ele vem aqui e quebra o rótulo, né? É perfeito, é perfeito. Ele continua. Seja o que for nomeado, trata-se de um outro nome para a mesma realidade. Ainda que você nomeie algo como montanha ou rio, trata-se somente de um outro nome para uma realidade. Ao perceber isso, não somos enganados por palavras como a natureza, resultado ou coisas de Buda. Vemos as coisas com a mente clara. Entendemos a natureza de Buda em curso. Maus desejos é um outro nome para a natureza de Buda. Quando praticamos o zazen, de onde vêm esses maus desejos? No zazen, não há lugar para maus desejos. Ainda assim, podemos acreditar que os maus desejos deveriam ser eliminados. Por quê? Você quer eliminar seus maus desejos para revelar sua natureza Buda? Mas onde vai jogar fora os maus desejos? Em alguém? Não existe o fora. Não existe o fora. Vou jogar o lixo fora. Fora de onde? Ele há de nos revelar mais coisas. Ele continua. Ao pensar que os maus desejos são algo que possa ser descartado, isso é muito herético. Isso não faz sentido. Maus desejos é só um nome que usamos, mas não é algo que possa ser separado e jogado fora. Talvez vocês achem que eu estou brincando, mas não é nada disso. Não é coisa para se rir. Quando chegamos a esse ponto, é preciso entender a nossa prática de shikantaza, simplesmente sentar-se. Posso continuar? Vamos ver. Há o famoso koan sobre um homem que sobe o topo de um poste de 30 metros. Se ficar no topo do poste, ele não está iluminado. Ele não é iluminado se ficar lá em cima no topo. Na verdade, começou agora. Quando salta do alto do poste, talvez seja iluminado. A maneira pela qual entendemos esse koan é como entendemos a nossa prática. A razão pela qual acreditamos que os maus desejos devem ser descartados é porque ficamos no alto do poste. Daí temos um problema. Na verdade, não há topo do poste.
pois o poste continua sempre a crescer. Assim, você não pode ficar parado no topo do poste. Mas quando se tem alguma experiência relativa à iluminação, você talvez ache que possa descansar ali, naquele estado, observando as várias paisagens de cima do poste. As coisas vão crescendo continuamente. As coisas vão se transformando continuamente. Nada existe em sua própria cor ou forma. Ao pensar, aqui é o topo, você se verá diante do problema de saltar ou não saltar. Ah, porque está, né? Agora que eu não entendi. Fiz um prof. O topo é uma estagnação. Mas não se pode saltar dali. Isso já é um mau entendimento. Não é possível. E mesmo que se tente parar no topo do poste, não se pode ficar parado ali. Porque ele também está crescendo continuamente. Quando eu estiver pensando no poste parado, né? Faz nem sentido. A nossa mente fixa, não. O poste é uma coisa parada, né? Inanimado. Inanimado, tem mais essa, né? Ainda a sorte são os fios e uma luz que bota lá para. Esse é o problema. Portanto, esqueça tudo sobre ficar parado em cima de poste. Esquecer sobre o topo do poste é estar onde você está agora. Não está desse lado ou do outro lado. Não está no passado ou no futuro, mas está bem aqui. Você compreende isso? Isso é o Shikantaza. Esqueça esse momento e cresça no seguinte. Esse é o único caminho. Por exemplo, quando o café da manhã está pronto e minha esposa golpeia uns bastões de madeira, se eu não entender, se eu não atender, talvez ela continue a me bater várias vezes, até eu ficar zangado. Mas se eu disser, ai, sim, não haverá nenhum problema. Se eu não disser sim, ela vai continuar a me bater, a me chamar. Às vezes ela pode pensar, ele ouviu, mas não respondeu. Quando eu não respondo, eu estou no topo do poste. Não salto de lá. Acredito ter algo de importante a fazer lá em cima do topo do poste. Você não deve me chamar. Você deve esperar. Eu posso pensar, isso é muito importante. Estou aqui no topo do poste. Você não percebeu isso? Desse modo, ela vai continuar me batendo com os bastões. E é assim que nós criamos os problemas. O segredo é só dizer sim. Não posso nem conhecer o muro. Fica em cima do muro, né? A geração mureta ali. É interessante. Não é simples. Eu vou ler de novo.
O segredo é só dizer sim. Então, não há problema algum. Isso significa ser você mesmo. No momento presente. Sempre você. Sem se prender ao seu antigo eu. Mas esteja sempre presente. Você esquece de tudo sobre si mesmo e se sente renovado. É um ser novo. E antes que esse novo se torne um eu antigo, você deve dizer sim. E caminha em direção à cozinha para o café da manhã. E dessa forma, expandimos a nossa prática. Dogen Zenji dizia: estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. É esquecer de você em cada momento. Então, tudo virá e o ajudará. Tudo assegura a sua iluminação. Não me tem mais. Tudo assegura a sua iluminação. Você é um bom menino. Mas também, se eu me prender ao fato de ser um bom menino, eu vou criar um problema. Assim, em cada momento, concentre-se e seja você mesmo. E nessa questão é onde está a natureza de Buda. Onde está a natureza de Buda nessa questão? A natureza de Buda é quando você diz sim. Aquele sim é a própria natureza de Buda. A natureza de Buda que você acredita estar dentro de si não é a natureza de Buda. Quando você se torna você mesmo, ou quando se coloca de lado e diz sim, essa é a natureza de Buda. Essa natureza de Buda não é algo que vai aparecer no futuro, mas é algo que já está presente. Se você só tiver uma ideia sobre a natureza de Buda, isso não vai significar nada. É um bolo de arroz pintado. Não é um verdadeiro bolo de arroz. Se você quiser um verdadeiro bolo de arroz, deverá vê-lo quando ele estiver bem aqui. Assim, o propósito de nossa prática é somente sermos autênticos. Quando você se torna você mesmo, terá a iluminação verdadeira. Se tentar se ater ao que realizou anteriormente, isso não é a iluminação verdadeira. Às vezes você irá rir de si mesmo quando fizer uma prática errada. O que eu estou fazendo? Quando entender como a prática vai para frente e para trás, você irá apreciar a sua prática, as mudanças da sua prática. A compaixão ou o amor verdadeiro, o encorajamento ou a coragem verdadeira surgirão daí. E você será uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais bondosa. Nós dizemos assim: uma prática abrange tudo que existe. O que significa que a prática inclui tantas virtudes quanto as coisas, quanto as ondas do mar. Quando se pratica desse modo, você se torna uma rocha, uma árvore ou um oceano. Você abrange tudo.
Você tem tudo. A prática contínua é necessária. Por isso, não descanse. O modo de continuar com a prática é ter uma mente generosa, uma mente grande, branda, ser flexível. Praticando desse modo, não há necessidade de sentir medo de nada ou de ignorar nada. Essa é a dureza do Zen. Essa é a dureza do caminho. Quando não temos mais nada a temer, somos imperturbáveis. Estar completamente concentrado no que se faz, isso é simplicidade. E a beleza da prática é que ela pode ser ampliada infinitamente. Não se pode dizer que nosso caminho seja fácil ou difícil. Não é nada difícil. Todo mundo consegue. Mas continuar seguindo é bastante árduo. Vocês não acham? Vamos parar por aqui. Eu acho que é daqueles capítulos assim que a Muja diz. Não tem importância se você não entendeu muita coisa. Aí eu vou dar uma recomendação. Se vocês estão aqui e não entendeu muita coisa, aí vocês depois, quando o vídeo sair, daqui a um mês mais ou menos, aí você vai lá, assiste de novo, anota e vê. Isso não serve de nada, aí depois vai fazer um plof assim e a gente entende, sabe? Não é? Não é interessante? É interessante. Esse livro é muito bom. Às vezes parece... Aceite, isso. Nasça, né? Nasça. As coisas vão acontecendo, tem que nascer a cada momento. A gente morre do poste, né? A gente morre e renasce a cada instante, né? E a gente vive quando a gente diz o quê? Quando a gente diz sim. As coisas vão acontecer, a gente diz sim. E o som do poste é original. É irreal. Você tá. É lindo esse livro, é muito bonito, é lindo, é lindo, é lindo. Eu estava conversando com um rapaz que mora até em São Paulo, que pratica aqui, faz o curso de preceitos com a gente, né, com o Rodrigo. Ele estava dizendo, monge, não acredito que você vai ler esse livro, não. Aquele livro é sensacional. Eu até me disse o nome de um capítulo aí que a gente depois vai ler, né? Eu gosto muito de ler assim, porque a gente é ocidental, a gente quer entender as coisas, né? Eu adoro fazer zazen, adoro. Mas veja, para um ocidental que tem a cabeça toda, você chega e diz, ó, fica aí sentado e acabou essa história. É estranho para a maioria das pessoas. Mas se a gente faz além, se a gente estuda, se a gente conversa sobre os temas, a gente consegue ter uma base, né? Um conhecimento, um apoio a mais, né? Isso é uma diferença muito das sangas, às vezes. Tem sangue que você vai lá só e dança. De vez em quando tem essas coisas assim, né? A iluminação garantida é essa aí, ó. Não é? E você não briga com o som. Você diz sim. Aí, magicamente, o som some. Podia estar bem alto. Né? Gera uma divisão, né? Gera uma divisão, uma coisa assim bem... Eu participei de um retiro em 2019 ainda, foi. Antes da pandemia. Foi num sítio. Pedra Lavrada. Afastado de tudo. Deixa que era um sábado. Era uma sexta, na verdade. Não, era um sábado e um domingo. E lá, bem distante, tem um somzão alto assim. Um paredão. Aí no início incomodava. Aí ficava aquele somzão. Aí depois, mesmo o som estando, parecia que ele não existia mais. Porque não dizia não a ele, entendeu? Ele, você existe. Que bom que você existe, mas você não me incomoda, né? É, a vida é desse jeito, né? É uma coisa...
O dizer sim é importante, né? Mas vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Pessoal que está em casa, um abraço, tchau, tchau.